Olá, meus caros, tudo bem? Professor Orita aqui novamente, professor de monografia da Unemat, Campus Alta Floresta. Vamos lá. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje o que daria para vocês fazerem depois da monografia 2, né? A monografia 2, então, é o famoso TCC, e a ideia é que você necessariamente, então, vai estar muito feliz que passou no TCC, parabéns, né, e tudo mais. Esse orientador com certeza também vai se sentir honrado, e assim, consequentemente, seus familiares, né, e bola para as próximas disciplinas, para a gente encerrar esse semestre e se tornarem, enfim, bacharéis em Direito. Mas a ideia é que você continue pesquisando, né, eu acho que você falar que simplesmente acabou essa pesquisa é muito triste, né? Eu acho um pecado. Acho que daria para você dar continuidade, né, nessa perspectiva de desenvolvimento, então, da tua proposta. Se tiver considerações, faça essas considerações. Se tiver mudanças, então, de temáticas ou subtópicos, faça isso. Ah, mas para fins de protocolo, não, para fins de cientificidade, gente, para fins de pesquisa, realmente, tá? E o que eu gostaria de passar para vocês é a resposta para essa pergunta: o que fazer depois da monografia? O que fazer depois do TCC? Na minha concepção, você tem algumas opções. Primeira opção, talvez, é você publicar numa revista científica. Professor, eu não conheço nenhuma revista científica do direito. Vai num site chamado Plataforma Sucupira. Nesse site, você vai ter acesso à lista de revistas na área do direito. Inclusive, você vai ter uma boa noção da questão do Qualis. O que é Qualis, professor? É praticamente, eu vou apelidar aqui, de uma nota de qualidade da tal revista. As pós-graduações, o Qualis é mais direcionado às pós-graduações, de maneira legítima, né? Melhor falar assim. Mas a ideia é de que o Qualis é muito visto em programas de pós-graduação, né, na hora que você vai tentar um processo seletivo de mestrado, processo seletivo para professor, tá? Então, tudo isso é avaliado. Então, se você tem uma revista que tem um Qualis A, porque o Qualis é dividido em A1, A2, A3 e A4. B1, B2, B3, B4, B5, C, tá? Então, a ideia é, se você praticamente tiver uma revista C, normalmente ela tem uma pontuação mínima de 1 ponto ou nenhum. Por outro lado, se você tiver uma publicação uma A1, geralmente ela tem uma pontuação de 50 a 80 pontos. Então, vamos imaginar o seguinte: se você publicou 80 artigos C, equivale um artigo A1, tá? Então, claro que é um cálculo meio exemplificativo, mas a ideia é de que é mais ou menos isso, tá? Então, o que eu estou querendo passar para vocês? Na hora que vocês forem, então, escolher uma revista para estarem publicando, e publiquem, gente, vocês tiveram tanto esforço para produzir esse texto, para fazer essa pesquisa, noites chorando, noites mal dormidas, né? Briga com familiar, às vezes, que queria sair, você precisava fazer isso. Só você sabe o que você passou. Então, ou às vezes momentos de alegria, né? Eu, quando escrevo, ó, vou escrevendo todo feliz, né? E assim vai. Então, a ideia que eu penso é que você tem que publicar essa pesquisa, né? Não deixar só público para quem estiver assistindo tua banca, ou até mesmo a ideia da oralidade ser transmitida apenas para vias de, vamos pensar assim, vias de trabalho institucional. Eu acho que dá para você passar dessas barreiras e publicar numa revista, onde eu acho Sucupira, tá? Se você quiser conhecer algumas revistas, eu posso aqui dar exemplo de várias, tá? A Tese Iuris, a Em Tempo, tá? Entre outras revistas. Eu dei um exemplo dessas revistas, Teses, porque foi a primeira revista que eu publiquei, tá? Enquanto que a Em Tempo é uma revista que é da minha antiga instituição, onde eu fiz graduação e mestrado, né? Atualmente faço doutorado na Unicinos, mas a ideia é que você tenha essa possibilidade, então, de estar publicando, não só nessas revistas,
mas pegar as revistas qualificadas e tentar enviar o seu TCC em formato de artigo, obviamente, para tentar passar e, quem sabe, você vai ter uma publicação numa revista qualificada. A outra proposta, talvez, é você transformar, essa é a mais fácil, você transformar num banner o seu TCC e apresentar em alguma instituição, ou até mesmo no Comped. Acho que o Comped, não só o banner, mas o artigo, também vale a pena publicar, tá? Então, é mais uma possibilidade que você tem. Se filie, então, a esse órgão, né, esse Conselho Nacional de Pesquisa na Pós-Graduação em Direito, depois que você consegue dar uma olhada no edital dos banners, né? Quem quiser artigo, veja se há possibilidade de graduandos, porque inicialmente graduandos é apenas a banners, mas não tem só isso, tem várias instituições que estão com editais abertos, por exemplo, a Federal do Mato Grosso do Sul está com edital aberto para você enviar um banner, como também um artigo. Então, são ideias que dariam para a gente estar imaginando e pensando. Outra possibilidade que você tem, então, é apresentar o seu TCC agora em outra universidade, ou seja, você transformar num trabalho, ou seja, um artigo, um resumo expandido, às vezes um resumo, e enviar esse resumo ou esse artigo expandido, perdão, esse resumo expandido, que nada mais é do que quase como se fosse um mini artigo, mas geralmente os eventos mostram o que eles querem, como que é a estrutura de tal feito, e depois você vai enviar, vai ser provavelmente aprovado, se Deus quiser, e consequentemente você vai ter um dia lá que você vai ter que apresentar no GT. Lá vai ter outras pessoas debatendo o seu trabalho, e nisso cada vez mais você vai se tornando um especialista nesse assunto. Eu acredito, gente, que a experiência de apresentação é muito boa, é muito válida, tá? Então, claro que hoje a minha proposta aqui foi algo mais rápido, né? No sentido realmente de te mostrar caminhos para você estar continuando a tua pesquisa e uma ideia, se for fazer uma especialização, continue a sua pesquisa do TCC, tá? Eu acho muito válido você continuar, que você já tem uma certa maturidade, para cada vez mais você ganhar uma identidade sobre o assunto e cada vez mais você se tornar aquela pessoa referência nessa proposta, tá? Então, vou contar um pouquinho a minha história aqui. Eu só fui chamado para dar palestra na Itália, em Roma, em razão de que eu já tinha uma cultura de pesquisa naquela área. Era uma área que poucas pessoas pesquisavam na época no Brasil, que é o direito e fraternidade. Eu não pesquiso mais isso, por enquanto, quem sabe um dia eu volte, porque agora eu estou na área da filosofia, mas a ideia é que quando você tem uma identidade com sua pesquisa, quando alguém precisa de alguém para falar sobre o tal assunto, eles vão sempre lembrar de você. Pô, eu conheço uma pessoa que entende muito bem sobre esse assunto, que é referência nesse assunto. Então, você tem que ter não é um DNA, eu costumo falar, mas uma cara, né, uma etiqueta, assim, eu sou criminalista, eu sou civilista, eu sou ambientalista, eu sou filósofo do direito, tá? Eu sou uma pessoa que pesquisa ativismo judicial, pesquisa crimes ambientais, direito e tecnologia. É legal você ter um viés, tá? Mesmo que você às vezes vai atuar em várias outras áreas na advocacia, mas na pesquisa pelo menos você está inserido pelo menos numa linha, tá? Eu acho muito interessante. Então, fazer especialização, tentar fazer especialização e trabalhar esse tema é, na mesma perspectiva, vamos falar assim, da tua especialização. Às vezes é outra área, mas daria para estar trabalhando, né? Daria para estar pesquisando essas tais pesquisas que você já se envolveu na graduação, beleza? Essa é a minha orientação. Quem já fez TIC, continuar, por exemplo, a iniciação científica, continuar no TCC, e o TCC continuar no mestrado, e o mestrado continuar no doutorado, e assim vai, se tornar uma pessoa que é referência na área. Quem sabe é, depois de alguns anos a gente liga a televisão aí, tá você lá comentando sobre o assunto, tá? Ou abre uma revista científica qualificada aí de Qualizar 1 e tá lá um artigo seu. Olha que orgulho,
né, que vai ser para nós professores, vendo nossos alunos cada vez mais voando alto por aí pelo Brasil nessa vida acadêmica, tá? Então, essa é a dica, e caso alguém tenha vontade de estar partindo para esse lado, eu estou totalmente à disposição, sabem que eu sou apaixonado por pesquisa, já estou ajudando, inclusive, pessoas que já apresentaram TCC em outro semestre, que não foram alunos meus, né? Tem uma aluna da Unemat, né? Que está desenvolvendo pesquisa nesse sentido, como na particular também que eu dou aula, é, no último evento que eu realizei, teve vários alunos participando do GT de trabalho, inclusive foi aqui na própria Unemat. Então, a ideia é que você não pare, continue, tá? Lembre-se aí de Heráclito, né? Que a partir do momento que a gente está com uma pedra no rio, esse rio nunca mais vai ser a mesma. Então, a partir do momento que você começou a fazer pesquisa, sinto muito, você já não é o mesmo, beleza? Obrigado, gente. Continue, então, fazendo pesquisa, porque pesquisa engrandece sua carreira, engrandece sua profissão, engrandece você também como uma pessoa que talvez lá na frente vai querer fazer mestrado, ser professor ou algo nesse sentido. Até mais, fiquem com Deus, até a próxima.